Fui perdendo a pose até sorrir feliz. E voltou, me ofereceu um drink, me chamou de anjo azul. Minha visão foi desde então ficando flu. Como no cinema, me mandava às vezes uma rosa e um poema. Foco de luz, eu feito uma gema, me desmilinguindo todo ao som do blues. Abusou do Scott, disse que meu corpo era só dele aquela noite. Eu disse please, Charlie no decote. Disparei com as faces rubras e febris. E voltou no derradeiro show com 10 poemas e um buquê. Eu disse adeus, já vou com os meus pra uma turnê. Com a Mari esposa, disse que agora só me amava como esposa, não como está. Me amassou as rosas, me queimou as fotos, me beijou no altar. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dance, nunca mais X, nunca mais pelunca. Uma rosa nunca, nunca mais feliz. Disse que agora só me amava como esposa, não como estar. Me amassou as rosas, me queimou as fotos, me beijou no altar. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dancing, nunca mais X, nunca mais pelunca. Uma rosa nunca, nunca mais feliz. Estávamos ouvindo Maria Gadu? Sim, Maria Gadu, a história de Lily Brown. A história de Lily Brown, não vinha o nome da música. Maravilhosa. Deixa eu abrir os microfones aqui. Retornando então, segundo bloco, Política e Sociedade, nessa segunda-feira, 10 de setembro. O tema de hoje é representatividade e participação das mulheres na política e no cenário eleitoral adverso que se apresenta. Singular é o termo do momento. Devolvo a palavra para vocês e acho que interrompi. Cristiano estava fazendo uma fala, Maria ia falar, interrompi vocês para a gente ir para o intervalo. Venham de onde quiserem vir. Então eu vou. Então vai. Então vem. Não, eu penso assim, ó, a gente faz essa crítica, né? Inclusive a gente se pergunta como mulheres podem votar em determinados ou fazer campanha para determinados candidatos e candidatas, né? Que não tem nenhum compromisso com a luta das mulheres, muito pelo contrário, né? E bom, qual é o nosso desafio, né? É a gente conseguir
se comunicar com essas mulheres. Sim. Né? Porque algo que é evidente, e que gostem ou não gostem, né, está posto, as políticas, né, de respeito às diversidades, etc., elas nascem e nasceram no âmbito dos partidos de esquerda. Sim. Tá? Quanto a isso, pode até as pessoas não gostarem de ouvir, mas é real. Ainda, Maria, só desculpa assim, só abrindo um parênteses, ainda que numa esquerda, no sentido, essas pautas chamadas identitárias, que às vezes as pessoas têm um certo preconceito e misturam tudo. Hoje em dia que se joga tudo no saco do comunismo, parece que tudo é comunista, é uma loucura a percepção que se tem hoje do cenário político. São pautas liberais, é importante que se diga, não são pautas comunistas ou socialistas. Elas se complementam, mas são pautas originalmente de princípios liberais. Desculpa, Mariana. E é claro que a gente faz uma análise mais aprofundada, inclusive no trabalho do Marx, e a gente constata, né, que hoje a gente pode dizer que ele falava assim na questão do trabalho das mulheres, aquela hora trabalho invisível, né? Mas o que eu queria era fazer uma relação, né, de nós que estamos aí nos movimentos, e eu sou uma feminista que entende que tem que conversar com os homens, né? Que bom, Maria, obrigado. Ufa, né, Cris? Não, é sério, muitas vezes eu piso em ovos, nessa hoje, situação. Então, assim, o desafio que está posto é não fechar a possibilidade de diálogo com essas pessoas, Érica. Estas que hoje ainda não defendem as questões das mulheres e o feminismo, né? Como é difícil um longo, né, caminho. Ixi. É um longo caminho. Muitas vezes a gente se irrita bastante, né? Mas é um processo o processo social que está colocado ainda muito enraizado, né? Sabe o que isso me lembra, Maria? Me lembra, a gente várias vezes conversou sobre isso aqui, Cristiano, quando Márcia Tiburi, posso falar o nome dela? Tem que falar, porque, né, não como candidata, mas como escritora, lançou como Conversar com Fascista. A gente trouxe várias vezes aqui o livro e a pauta. Eu assisti a fala dela lá em Pelotas há 2 anos atrás. E ela fala, né, ela fala, e a gente tem que seguir todos os dias lembrando disso, de não romper a possibilidade do diálogo, manter a dialética, porque isso é o que nos faz plurais, isso é o que traz a ideia de democracia. Aí o pessoal do Observatório, Carlos, Caio, quando vem também dizem... a diversidade, o que é diverso, o que é diferente, ok. O que é antagônico é difícil manter o diálogo. Então, também tem essas duas questões que a gente precisa seguir lidando nessa situação, né? Porque é surpreendente, assim, né? Tu assistir nesse período, né? Pessoas que estão alinhadas em determinados partidos que absolutamente deram a mínima para a questão da educação, da saúde, da segurança e dos direitos das mulheres, que foram, né, relegados a secretarias fechadas, e as mulheres fazendo um discurso por dentro daqueles partidos que são responsáveis por esse fechamento. Né? Então, no mínimo, parar para pensar e refletir sobre isso seria fundamental, né? Porque tu fica realmente dentro não sei se é esquizofrenia, como disse a Érica, ou qual é que seria a qualificação para uma coisa dessas, né? Com todo o respeito, né? Porque é isso, mas é incompreensível. Né? Incompreensível. Maria, acho que até um ponto importante é a gente destacar que políticas para as mulheres, tu sabe muito bem disso, trabalhas com isto, é fundamental que a gente tenha espaços específicos para isso, né? Uma secretaria específica para tratar de política para as mulheres. Agora, não basta.
A gente tem sempre em mente que falar em política voltada às mulheres deve ser um princípio transversal que deve perpassar por educação, por saúde, por todas as áreas, por desenvolvimento, por tudo. Aliás, desenvolvimento é outra coisa, não quero entrar nessa polêmica. Mas, enfim, mas aí a gente fala na economia solidária, com corte de gênero, por exemplo, né? Que ajuda as mulheres a se emanciparem e, inclusive, lhes dá a chance, né, de sair fora de uma relação na qual elas possam, de alguma forma, estar submetidas financeiramente. Né? Então... Eu vou trazer mais um trechinho que tem super a ver com o que vocês estão trazendo, desse artigo ainda do Politize. Entre os especialistas... o nível de participação de mulheres no poder legislativo é um indicador confiável do grau de amadurecimento das democracias. Quanto mais postos o sexo feminino conquista na cúpula do governo, mais igualitário tende a ser aquele país. Ou, pelo menos, mais preocupados os governos estão em reduzir as diferenças entre homens e mulheres. Precisa falar alguma coisa? Aqui quando estava começando a amadurecer, arrancaram do pé, agora vai começar, vamos ter que começar tudo de novo, né? Não tá fácil, mas com certeza, assim como tem dados, que é complicado essas questões, essas pesquisas, mas há dados, por exemplo, que trazem grau de corrupção e participação de mulheres na política também, e que tem uma relação forte aí, maior participação das mulheres, menor corrupção. Também. Claro que isso não quer dizer que mulher não existe mulher corrupta, não é isto. E que homens são todos corruptos. Isso, e que homens também não é isso, mas que tem uma relação direta entre a maior participação das mulheres e índice de grau de corrupção, que também medir corrupção é algo extremamente complicado, tem forma de medir percepção, né? O que é percebido, o que não é, tem todo o papel da mídia, uma série de coisas que são pesquisas, enfim, complicadas. Eu queria trazer só uma questão aqui da professora Débora Diniz, para quem não conhece, a professora aquela que estava sendo ameaçada lá em Brasília, né? Por defender a legalização do aborto. Só um tweet dela. Somente as mulheres são feitas perguntas sobre maternidade ou creche, sobre conciliar trabalho, cuidado, política e casa. A perversidade neste jogo de enquadramento das mulheres, mesmo quando elas se anunciam nossas possíveis representantes. Então, isso, infelizmente, nós ainda temos que conviver. Aos homens não se pergunta como eles vão conciliar suas casas, suas famílias, como é que vão cuidar dos seus filhos enquanto exercerem seus cargos. Às mulheres, essas perguntas são sempre frequentes. Acho que e aqui não é questão de acho que pode citar, né? A Manuela é uma que vira e mexe, ela acaba sendo vítima desse tipo de questionamento sobre como é que ela vai cuidar do filho e uma série de coisas. Sim. E só às mulheres é feito esse tipo de questionamento. Em 2018. Então, quem não se ligou ainda que o mundo andou, que a gente tem que mudar a nossa visão de mundo, do papel de homem e de mulher na sociedade, vamos lá, né? Aqui, só para contribuir nesse mesmo sentido, diz que é provável que exista uma questão cultural ligada a preconceito e discriminação. Responsabilidades muito maiores, muitas vezes sem contar com qualquer colaboração masculina, na criação da família e nos afazeres domésticos. Barreiras no mercado de trabalho e o preconceito impedem que as mulheres pratiquem a política e sejam ouvidas da mesma maneira que os homens. Isso é um tipo de violência contra as mulheres. Com certeza, porque é uma construção histórica de que o espaço, a esfera pública, ela é masculina. Isso. A esfera privada diz respeito às mulheres e que vão cuidar das suas famílias, dos seus filhos, e a esfera pública é dos homens e, portanto, que é onde está o poder, né? O trabalho, o poder, e daí ser objeto de luta e das mulheres irem conquistando esse espaço na esfera pública, que é muito difícil. E até trazendo para o lado da psicologia também, aí lembrei dos conceitos de ânima e ânimos, o Jung traz isso muito e fala no livro da Safiotti, ela traz isso, né? O quanto violento em termos sociais, essa questão da mulher está reservada
aos cuidados, à delicadeza, né? E o homem a questão mais de se impor e traz um pouco da questão da agressividade. Viril. E o quanto o homem é vítima desse machismo que o coloca como alguém que precisa ser violento, precisa ser agressivo. E o quanto a mulher, a gente lembra, acho que podemos falar o nome dela também, enquanto Dilma era presidenta, o quanto foi atacada por ser em alguns momentos, ela é muito dura. Não é? E vários outros termos. Né? Não só por ser muito dura, né? Os ataques que ela sofreu, elas têm um cunho completamente diferente do que o atual presidente tem, né? Enquanto ela subiu não sei quantos % a gasolina, ela tinha adesivos colados nos tanques de pernas abertas. Sim. Entende? Isso não é um ataque ao projeto político, isso não é um ataque, isso é um ataque à pessoa dela e à condição feminina dela, né? Ninguém colocou o Temer de pernas abertas nos tanques de gasolina. Ninguém. Né? Enquanto a Dilma era chamada de feia, era chamada de vaca. Os ataques à sexualidade dela, né? Supondo que ela era homossexual ou enfim. Como se isso fosse... pejorativo. Que é usado como, né? Como se isso fizesse parte do projeto político, assim, do plano de governo dela. E aí esse tipo de coisa acabou assumindo, na maioria da população, uma aceitação tácita, né? E foi um processo violento que foi crescendo e ele hoje está de uma forma desmedida, né? A violência contra as mulheres, ela é gritante, né? Continua, não é que agora está maior, né? As mulheres hoje têm espaço para elas fazerem os registros das ocorrências, elas conseguem sair dos relacionamentos quando elas conseguem antes de ser mortas, né? Porque continua sendo muito presente, muito firme aquela questão da propriedade. Né? E então não cabe a uma mulher jamais dizer para o cara que ela não está mais afim, porque imagina, né? Então esse é um processo que precisa ser conversado desde muito cedo, né? Com meninos e meninas. E aí vem aquela questão toda, né, de não podemos falar sobre isso, a escola sem partido e a escola, a ideologia de gênero, né, com o propósito de impedir que a gente coloque esses temas de forma transparente, com o objetivo de termos uma construção de sociedade com menos desigualdade, com mais respeito, né? Então, isso para mim, é gravíssimo o que a gente está vivendo. Gravíssimo. Maria, assim, só para reforçar, né? Essa ideia de que o privado é restrito ao privado, que nos remete à ideia de que briga de marido e mulher não se remete a mulher, esse é o grande erro. A esfera privada também é objeto de política pública, também deve ser tratado, e as formas de opressão de gênero, elas se reproduzem, em sua grande maioria, na esfera privada. E é isso que tem que ser combatido, tem que ser modificado. Das coisas mais simples do cotidiano, de distribuição de tarefas, ou chegando ao extremo da violência física, ao ato sexual. Eu sei que muitas vezes é tabu e não se fala, mas quem manda, quando que termina, com vontade de quem? São coisas que são delicadas, mas é importante, isso faz parte da relação e que em boa parte é imposta essas coisas são sempre impostas pelos homens que determinam a relação. Eu acho que isso não deve ser discutido publicamente e deve ser tratado em todos os espaços. E na esfera pública, agora quando a Érica estava falando, a Érica ela tem um jeito, digamos... não é delicado, mas mais suave de falar. E o quanto isso, eu fiquei pensando, infelizmente, na esfera pública, isso é mal visto. Sim. É a posição, a mulher passa a fragilidade, não pode a mulher ser frágil. Mas também, se ela se alterar muito, ela já vai ser chamada de histérica e também já vai ser criticada, como a fala pública da mulher, ela é uma coisa sempre objeto o elogio que eu recebia lá na Câmara
Essa vereadora é muito boa. Quando ela fica brava, parece um homem. Olha aí, isso. E era um elogio que a pessoa me dava, entendeu? Era no sentido de dizer que eu era... Mas por quê? Uma mulher que quase parece tu homem. acaba tendo que tomar muitas vezes medidas, assim, e postura, né? Dura. Não, e parece... Ninguém para te ouvir. O nosso elogio, a nossa qualidade, muitas vezes é se assemelhar a um homem. Pois é. Parece um homem na hora de falar, ou então namorada de amigo meu pra mim é homem. Então quer dizer que pra gente ter a condição mínima de ser humano, a gente tem que se assemelhar. Enquanto que gravíssimo ainda, ou pertencer. Porque não é? E ainda acontece o contrário, de homens como ofensa chamar o outro de mulherzinha. Sim. É gravíssimo e ainda existe. E aí, são 11h54, contribuindo um pouco já, contribuindo um pouco mais e trazendo, lembrei de questões, o Cristiano falou, né, da questão até da relação sexual, quando começa, quando termina, que decide o homem. Lembrei de vários casos, não vou citar nomes e nenhum específico, para não expor ninguém, mas enquanto juízes, sejam homens ou mulheres, continuarem absolvendo homens abusadores, estupradores, aí dizendo que a mulher inventou algo na sua mente, que, né, confundiu as coisas, usando os termos mais suaves que possam existir ou não, a justiça, a nossa justiça está legitimando a cultura, né? Que a gente tenha menos mulheres nos cargos representativos. Isso é uma reação, sim, em cadeia e faz parte do nosso processo político, porque a gente tem a justiça, né, como parâmetro social. Então, e a gente vê acontecendo. Seja aqui, ou seja em qualquer outro canto do Brasil, a gente vê isso acontecendo, né? Então, eu queria trazer isso, porque fiquei lembrando enquanto... vocês faziam a fala. 11h55. Quem quer falar? Não, eu vou dar tchau. Né? Um recado final para essa eleição, Maria de Lourdes. Ou não também. De ou forma não. comedida para este momento singular. Eu tenho um recado da Maria Regina, posso? Acabou de abrir aqui. Tá, olha aqui, ó. A Regininha diz: queria muito estar com vocês, mas a sinusite, faringite e garganta não me permitiram. Maria de Lourdes, guerreira, Cristiano Angel, que é maravilhoso, sou fã, Érica, linda, e você, Deca, melhor apresentadora de... Ai, gente, linda, nossa, representa a Regininha, que traz pra gente, acho que muita alegria e referência de muita luta em Rio Grande, primeira mulher trans, candidata e eleita, né, esteve... em alguns... Acho que foi um período de uma semana, duas... Esteve ali e que mais... mulheres como ela estejam... E deixou marcada a passagem dela. Não ali. vai deixar? É um beijão para ela e melhoras. A Câmara mais antiga do Estado. Melhoras, Regininha. Não, só quero reforçar isso que eu disse, assim, ó, para mulheres, principalmente, né? Não só mulheres, homens também, mas as mulheres, principalmente, né? Que elas observem bem, né? As mulheres que são candidatas, né? Em que partidos elas estão, qual é o compromisso que aqueles partidos tiveram com aquela fala que elas estão fazendo, que essas candidatas estão fazendo agora, né? Com relação à educação, saúde, segurança e combate às violências contra as mulheres, né? Não tem como, né? Não tem como alguém dentro de uma estrutura que detonou, né, com uma série de políticas públicas que existiam, vi agora querer dar uma de dizer que vai defender justamente as políticas que foram detonadas, né? Então, sem nomear santos nem santas, porque estamos num período, né? Até minha mochila teve que sair do lugar, mas vamos lá, né? Não está morto quem peleia. É isso, então. É analisar a questão, né? Putz, é tanta coisa que a gente... Bastante, né? E a gente vive um momento, vou usar de novo, tão singular e tão preocupante, triste, revoltante, que é um pouco do que a Maria falou. Prestar atenção, partido, propostas, passado... A gente tentar ler um pouquinho, tá faltando ler um pouco a realidade política, social
seja das mulheres, seja dos homens, entender um pouco melhor a realidade, entender o que se passa no país e no mundo, entender quais são as possibilidades. Se temos problemas agora, bom, para que caminho nós vamos? Aí, no caso aqui, qual um caminho ou que diferentes caminhos seriam melhores para as mulheres? Sem fórmulas mágicas, sem algumas propostas, e que às vezes são até propostas mágicas e que, se for vincular ao passado e ao que já fez ao longo da sua vida, vai ver que não faz nenhum sentido. Então, minimamente, eu vejo que falta... Eu sou um defensor que na política a emoção é um caráter e o afeto é um caráter elementar, fundamental, e que muitas vezes na minha área, na ciência política, é desprezado, e isso tem que ser considerado, mas é fundamental que na política a gente não perca um mínimo de racionalidade. E é isso que está faltando nesse momento. Vamos pensar um pouquinho. Olha aqui, 11h59. Podemos fazer esse papo mais vezes até outubro, ou até depois, porque é o tipo de papo que a gente tem que seguir tendo, né? 11h59, vamos encerrando. Não sei se Maria quer falar mais alguma coisa assim, muito rapidamente. Não, só dizer que nós vamos seguir na luta. Tá bem, olha aqui, tem que entrar o dito horário político-eleitoral, então a gente vai encerrando por aqui. Amanhã a gente tem mais Paralelo, e essa edição reprisa hoje às 23 horas na FURC TV. Vote Kleber 200.